Um reino não tem membros. A igreja tem membros, grupos religiosos. É como clubes de vários tipos, um monte de clubes dos quais nós nos tornamos membros. E assim nós não experimentamos a realidade da vida do reino porque nós somos membros religiosos. O meu alvo número 1, nos próximos 2 anos, é transformar vocês de cristãos religiosos em cidadãos do reino. Porque se eu conseguir fazer isso, vocês assumirão a responsabilidade de comandar circunstâncias. Então o reino tem cidadãos. A propósito, a diferença entre um cidadão e uma pessoa religiosa é que o cidadão é um elemento legítimo. É uma pessoa legítima, ela tem direitos. Uma pessoa religiosa tem emoções, ela aplaca, ela tenta aplacar o seu Deus. Elas fazem ofertas, sabe? Os pagãos são pessoas religiosas. E essa é muito boa, eu acabei de perceber isso. Os pagãos são pessoas religiosas. Então se você estudar o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, ou todos os ismos, vocês vão descobrir que essas pessoas estão sempre fazendo ofertas ao seu Deus. Como alimentos, dinheiro, frutas. Eles até mesmo cozinham alimentos para os seus deuses. E os colocam em pratos. Depois dos ratos comerem, dizem até mesmo que Deus comeu aquilo. Quer dizer, é incrível, se você estudar essas religiões, isso acontece. Ora, por que eles oferecem essas coisas a Deus? Eles vão te dizer o seguinte: porque nós não queremos que Deus fique zangado conosco. Ou eles querem que Deus os proteja. Em outras palavras, se eu fizer isso por você, você faz isso por mim. Se eu fizer isso por você, vejam. Existe um apaziguamento no meio disso. Então, quando aparece um furacão, uma ressaca, ou raios atingem alguém, eles dizem, Deus está irado. Percebe? Agora eles estão com medo. Ó Deus, nós deixamos de fazer algo para agradar aquele Deus. Isso é religião. Bem, o cristianismo tem alguma diferença? Se você der 10 reais, você vai receber 100 reais de volta. Percebem? Nós ainda queremos apostar nesse apaziguamento. Deixe-me dizer uma coisa. Num reino, você não aplaca o governo. Se você é um cidadão, não existe nenhum apaziguamento envolvido nisso. O que está envolvido nisso? Direitos. Quando você é um cidadão, você pode fazer exigências. Ou vocês não estão me entendendo. Então o governo não é para ser servido, mas para servir os cidadãos. Foi por isso que Jesus veio e disse, vinde a mim, eu vos aliviarei e vos darei descanso. Ele diz, lançai todo o vosso fardo. Em outras palavras, é o inverso. Nesse reino, o governo trabalha para você. Mas na religião, você trabalha para a religião. Você não é um cidadão. É muito diferente a contaminação que nós temos no nosso relacionamento religioso. E depois, em quarto, todo reino tem uma constituição. A tem como uma aliança. Nós a chamamos, é claro, como a nossa constituição, a Bíblia. E em quinto, todo reino tem leis. E as leis têm que ser obedecidas para o reino funcionar. E todo mundo deve obedecer às leis. E número 7, todo reino tem um governo. Essa é a autoridade governante. E número 8, todo reino tem o quê? Diga isso bem alto. Privilégios. Diga novamente. Novamente. Diga mais uma vez. Cidadania é um privilégio. Eu quero examinar isso. Você não tem o direito de ser um cidadão, mas, uma vez o sendo, você passa a ter direitos. Existe uma grande diferença. É por isso que é difícil se tornar cidadão de qualquer país, porque a cidadania é um privilégio. E ela dá a você privilégios e o que mais? Direitos. E é por isso que a cidadania é tão importante para todas as pessoas do mundo. Imigrantes legais não têm nenhum direito ou benefício que ele possa exigir do governo. O mesmo é verdade em relação ao reino de Deus. Sabe, Cristo naquela sinagoga naquele dia, vocês se lembram? E a mulher estava encurvada, ela estava doente. Geralmente eu conto essa história porque ela é um ótimo exemplo do reino. E ele estava lá sentado. E a Bíblia diz que ele se levantou. Bem, ele vai fazer alguma coisa, todo mundo sabe. Cara, lá vamos nós novamente. Era um dia de sábado, havia uma mulher doente há vários anos. Ela estava encurvada, a Bíblia diz que ela não conseguia olhar para cima. Ela tinha um problema, talvez uma hérnia de disco ou algo assim. Ou algum tumor que deixava ela encurvada e ela estava enferma. Quem estava lá com Jesus? Os líderes religiosos. Veja, a religião deixa você à vontade no seu desconforto. A religião faz você aceitar as circunstâncias como a vontade de Deus. Agora vocês falam comigo. A religião te diz, bem, é a vontade do Senhor, para você ficar confortável.
Então a religião faz você aceitar uma condição que você tem poder para mudar. Então aquelas pessoas religiosas disseram para Jesus, sendo que primeiro eles falaram entre eles, eles disseram, o que ele vai fazer agora? E eles disseram, conversando entre eles, esse é um dia de sábado, ele não deveria curar no dia de sábado. E Jesus os ouviu. Então ele começou a falar. Ele mudou da conversa religiosa deles para uma mentalidade do reino. Ele disse, e eu creio em minha convicção, que ele olha para ela e diz, essa mulher é uma filha de Abraão? Ora, para onde ele está indo agora? Ele foi para o contrato. Para onde ele foi? Ele foi para os direitos. Veja, como uma pessoa religiosa, ela era um membro da igreja. Mas como uma pessoa do reino, ela tinha o direito de ser curada. Então, para eles queriam as ofertas e os dízimos dela. Continue vindo à igreja para ver se consegue ficar curada. Enquanto ela está numa cadeira e dando o seu dízimo. Isso é religião. Religião não te dá poder para superar as circunstâncias. Bem, o que Cristo faz? Cristo não cura ela porque ficou com pena dela. A religião é edificada sobre Deus ter pena de você. Se eu conseguir fazer com que Deus se emocione, se eu conseguir constrangê-lo com minhas lágrimas ou com o quão mal eu me sinto, oh Deus, se eu conseguir que Deus sinta pena de mim. Cristo diz, olha, eu não vou curar porque eu tenho pena de tudo. Vamos aos direitos. Ela não é uma filha de Abraão? Sim, ela é judia. Ótimo. Ora, eu não fiz um contrato com Abraão? Sim, de que não haveria nenhuma dessas doenças entre vocês. Está correto? Sim. Então, uma vez que eu identifique uma dessas doenças sobre vocês, então vocês têm o direito de serem livres delas. Sabe, ele não perguntou se a mulher era crente ou coisa assim. Você não consegue as coisas de Deus? Cara, isso vai ser difícil. É difícil ensinar porque eu vou arrumar problemas. Você não precisa ser salvo para conseguir as coisas do reino. Ora, que tal isso para um escandalizador? Entende? Veja, você é um cidadão de Bahamas, certo? Você é de Bahamas. Ou você é um americano, ou alguns de vocês da Inglaterra, certo? Britânico, ok? Seja você preto ou branco, vermelho ou amarelo, isso faz diferença em relação aos direitos de cidadão? Não, se você é um cidadão, isso não importa. Suponha que você fala espanhol ou francês. Você não fala a língua do país. Você ainda consegue as coisas, certo? Visto que você é um cidadão, você tem direitos. E se você for um católico, um batista, um metodista, você ainda tem direitos? Como cidadão do seu país? Com certeza. E se você for um budista ou hindu, ou não acreditar em Deus, eles vão reconhecer os seus direitos no seu país, não vão? Porque isso não depende dessas outras coisas. Uma vez que você está conectado com a autoridade do governo, você tem direitos. Agora deixe-me provar isso para vocês. A pessoa que mais entendeu o reino de Deus não era nem mesmo um judeu. Me prenda. Ele era um centurião pagão, um romano. Mas ele entendeu como o reino funciona. Aquele homem não adorava Jeová. Na verdade, ele foi enviado ali para manter o domínio sobre os judeus. Para manter a ordem. Ele comandava 6.000 soldados, um centurião, um cara poderoso. E o seu servo estava doente, de cama, porque estava doente. E, obviamente, ele estava tolerando Jesus em suas cruzadas durante algum tempo. Na região dele, onde ele era o responsável. Aquele jovem veio da Galiléia fazendo as suas reuniões. E eu creio que os seus soldados em serviço, para ter certeza de que não houvesse manifestações, pois esse era o trabalho deles, manter tudo em ordem. E eu creio que o centurião veio muitas vezes e ouvia aquele jovem pregando. Ouvia Jesus falando sobre o reino. Ele estava intrigado com aquele homem. E é claro, ele também viu Jesus fazendo coisas. E provavelmente ele ouviu que ele curava as pessoas, mas agora ele tem um problema. Qual era? O que ele tinha? Uma circunstância sobre a qual ele não tinha controle. Então, você acha que ele tentou tudo o que ele podia? Sim, ele tinha dinheiro, ele tinha poder.
Então ele mandou o rapaz aos médicos da região e tentou de tudo, e o rapaz não melhorou. Então ele diz, eu vou experimentar esse cara que tem uma outra fonte. Bem, agora eu estou ficando animado. Veja, quando os médicos não podem fazer mais nada por você, é melhor você ter outra chave. Que possa abrir uma fonte de saúde celestial. Então aquele centurião pagão decidiu, esse homem pode curar o meu servo. Então ele foi até Jesus e disse o quê? Senhor, o meu servo está doente. Antes dele ter terminado, Jesus respondeu, isso é interessante para mim. Porque geralmente Cristo não se oferecia. Mas naquele instante, antes do homem terminar, Jesus se ofereceu. O homem disse, meu servo está doente em casa. Cristo disse, eu vou e vou curá-lo. Aí o homem disse, você não precisa ir. Bem, eu vou estudar esse negócio do reino, isso tem peso. O homem diz, eu entendo o que você entende. Nós dois temos um entendimento. O entendimento é o seguinte. César está em Roma. Eu estou a milhares de quilômetros de Roma. Eu estou na Palestina. Ele está no Oriente Médio. Mas o quartel-general do meu reino está em Roma, na Itália. Mas eu estou aqui na Palestina. E a minha autoridade na Itália. E me liberou com a mesma autoridade na Itália. Então quando eu digo a um soldado, vai, ele não ouve a mim, mas a César. Por causa de quê? Do meu relacionamento com César. Quando eu digo a um vem, ele vem. Quando eu digo a outro vai, ele vai. Por quê? Porque eu sou um homem, entre aspas, sob autoridade. Você percebe? A chave para conseguir as coisas do reino, você tem que se colocar sob a autoridade do reino. E esse homem pagão mudou e abriu uma fechadura. Oh meu Deus. Ele usou a chave. O cara meteu a chave na autoridade. Ele disse, eu sei que mesmo agora, se tu disseres você está curado, e enviar assim a tua palavra, ele diz, eu sei que assim como a minha palavra funciona, a tua vai funcionar. E Jesus respondeu, ouça bem, ele respondeu, ele diz, eu nunca vi. Você fala de fariseus, escribas, herodianos, você conversa sobre pessoas religiosas no judaísmo. Ele diz, olhe, esse homem tem mais fé do que qualquer judeu que eu já conheci. Vocês devem estudar sobre o que aquele homem sabia. O homem simplesmente conhecia a chave da autoridade. Ele disse, a forma de conseguir as coisas é entendendo a chave da autoridade. Então Jesus disse, continue no seu caminho, teu servo está curado. E a Bíblia diz que quando ele foi para casa, na mesma hora em que Cristo disse aquilo, foi a hora que disseram a ele que o rapaz tinha levantado. Vocês percebem? Os privilégios e os direitos no reino vêm de onde? Da cidadania. E eu acredito que depois daquilo, o centurião passou a seguir Jesus, sem dúvida alguma. Porque uma vez que você obtém esse tipo de resposta, você terá problemas se viver ignorando essa fonte de autoridade. Próximo, o reino tem finalidade ética. E todo reino tem o quê? Um exército. Vamos falar um pouco sobre isso, se for possível, mais à frente na conferência. Mas um exército é o quê? Os anjos. Os anjos tomam conta dos cidadãos. Algo importante aqui é o fato de que, num reino, os cidadãos não lutam. Isso é importante porque a religião fez da igreja um exército. Em nenhum lugar da Bíblia, eu sei que essa declaração é dura, mas em nenhum lugar das Escrituras a igreja é chamada de um exército. Mas quantos livros têm sido escritos dizendo que a igreja é o exército do Senhor? E que nós estamos numa batalha? Jesus nunca disse isso e nunca ensinou isso. A propósito, ele disse que ele daria ao seu exército ordens em relação aos seus cidadãos. Então o reino de Deus, se você realmente entendê-lo, coloca você no comando do exército.